Olá, pessoal aqui do YouTube. Estamos começando mais um podcast Pode Contar. Você é dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar toda a força, toda a coragem que a gente já viveu lá atrás na nossa história e que às vezes a gente esquece, passando por momentos desafiadores. E a gente esquece que a gente já passou por tantas coisas que foram difíceis, mas que a gente conseguiu superar aquilo. E hoje eu estou com a minha querida Silvia Quaresma. Ela vai falar melhor a respeito dela mesma, mas a Silvia é uma amiga muito querida. A Silvia trabalhou muitos anos com o financeiro, é mãe de dois filhos, eu sempre acho que é três, mas ela falou que não é três, porque três é o gato. E a Silvia era a pessoa que trabalhava no financeiro, com planilha. E aí, um certo dia, ela resolveu trabalhar com arte e terapia, e hoje ela trabalha com ócio criativo. Então, a Silvia vai falar melhor a respeito dela. Por que que eu estou trazendo a Silvia? Porque ela tem uma história maravilhosa para contar aqui para nós. Eu sempre falo, né, de um curso anterior onde eu conheci a Silvia, de uma outra mentora que nós temos, ela falava assim: nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Eu, né, trouxe essa frase, não é minha, mas o que acontece? Quando a gente já passou por momentos desafiadores, significa que aqui dentro da nossa mente a gente sabe o caminho. Só que a gente está tão envolvida naquele embrulho, no desafio, no problema, envolvida na gente mesmo, e a gente esquece que a gente já tem a solução, todas as soluções que a gente precisa dentro de nós. Então, se você gosta desse conteúdo, curte aqui, compartilha com outras pessoas, porque sempre tem história muito inspiradora, com grandes aprendizados para você. Silvia, minha querida, fiz uma pequena apresentação. É muito Obrigada por você linda. ter aceitado o convite, de ter vindo aqui, né? Que eu falo assim, as pessoas que aceitam o convite, em primeiro lugar, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes dos bastidores, precisa ter coragem de sentar aqui e contar a história. Nem sempre a gente tem histórias tão bonitas para contar, né? Como as redes sociais falam. A gente tem sempre histórias muito desafiadoras, mas o principal, né, Silvia, é trazer sempre o aprendizado. O microfone é seu, minha querida. O que que você tem para contar para nós? Você é dono da sua história. O microfone é seu, Silvia. Bora falar palavras, então, né? Primeiro, né, muito obrigada pelo convite. Eu acho que toda vez que a gente pode compartilhar, né, o que a gente já passou, o que aconteceu, é sempre muito bom. Sim. Então, vamos lá. Área financeira, né? Aqui está aquela área que a vida escolheu para gente. Eu venho de um lugar muito assim, muito distante. Eu fiz letras e depois fiz pedagogia. E estava claro para mim que eu ia seguir uma carreira acadêmica. E Você a vida, ensinar, dar aulas. me- que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso, né? E eu tinha absoluta certeza que o percurso que eu ia, né, passar nessa vida seria esse. E sei lá. De repente, a área financeira chegou na minha vida, eu abracei essa carreira e acabei fazendo uma pós-graduação. Eu sou do tempo que a gente não fazia pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação depois dos 40. Nós íamos fazendo cursos, né? Então, eu fiz Isso. letras, fiz pedagogia e depois eu fiz pós-graduação em finanças. E foram 34 anos na área financeira, Uma vida toda, né, Silvia? uma vida toda. E era aquele tempo onde a gente se dedicava durante o dia no corporativo. Eu trabalhava das 8 às 5 e antes de ter filhos, eu lecionava à noite. Então, eu dava as minhas aulas à noite. Mas, infelizmente, aqui nesse país, o sistema, né, de educação, ele é muito... Ele faz com que nós tenhamos que trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo e ter uma renda aquém daquilo que a gente faz. Então, Não a é, área é a profissão que mais nos inspira, que faz a gente aprender e se tornar o cidadão que a gente é uma área muito pouco valorizada. Sabe que eu também sempre tive essa intenção de lecionar. Eu lembro quando eu era criança, eu comecei para a escola, meu pai me deu uma lousinha, era um tripé. E eu falava para ele que eu queria ser professor. Ele falava assim: não, o professor paga muito mal, não vai ser professor. O salário é muito todo, ruim. todo mundo um dia já quis ser professor, porque todo mundo tem algo para ensinar. Com Isso está certeza. dentro da gente.
Não importa se é como profissão, se é como hobby, se é como voluntariado, não importa. A profissão professor, ela pode ser desqualificada, não reconhecida, mas o educador que habita em cada um de nós, ele está vivo. Parece que é Então a gente inerente a todo sempre ser humano. Todo ser humano tem alguma coisa para ensinar. tem. Assim como tem uma história para contar. É fato, não tem que ir contra isso. Então eu fazia muito bem esse contraponto. E eu, com 9 anos de idade, decidi dar um presente para minha mãe. Minha mãe não fazia crochê, minha mãe não fazia tricô, então eu resolvi que eu ia aprender a fazer crochê, porque eu queria fazer um presente de Dia das Mães para minha mãe. E me aproximei do crochê. Então foi aí que o artesanato entrou na minha vida e eu passei a vida toda fazendo artesanato. Eu sou a rainha do. Eu vou desde o fio até os pincéis numa boa. E quando eu estava na área financeira, parte da minha vida o ensinar à noite valeu, só que vieram os filhos. Não dá para você trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, dar aula das 7 às 11 da noite e ainda cuidar de filhos. Então, essa parte ficou meio de lado por enquanto, aguardando, e daí surgiu o artesanato muito forte, tudo. E eu comecei lá de fim de semana, eu fui dar os meus cursos de artesanato, muito também o educador que mora em mim nunca parou. E na época eu tinha um curso que chamava customização de peças de vestuário, porque eu também tenho essa preocupação de falar, pô, não vou devolver para o mundo tanta coisa, né? Não, por que que eu vou devolver para o mundo? Vamos transformar. Então comecei a transformar, e daí veio minha filha e as minhas sobrinhas, que eram aquelas meninas magrelas, que continuavam magrelas e cresciam, e daí começou a surgir o crochê na barra das calças, tudo, e colocou. Ah, pelas tantas, nesse aprendizado do artesanato, eu descobri que as pessoas às vezes não precisariam da excelência do artesanato, porque elas estavam mais preocupadas com o processo. Foi daí que eu conheci a arte terapia. A arte terapia não é o produto final, não é a peça de tear maravilhosa. Não, é o que você sentiu no processo. Então eu decidi que eu me aposentadoria, viria minha, juntinho com a minha aposentadoria, viria uma pós-graduação em arte terapia. Foi aí que eu comecei a fazer uma transição de carreira. Foi aí que a arte terapia apareceu na minha Você vida. está falando, né, de crochê, de tear. A minha avó paterna, ela fez crochê, ela morreu com 102. Ela fez crochê até por volta de acho que uns 94, 95, e ela parou porque ela tinha artrose. A mãozinha dela começou a ficar atrofiada, então ela não tinha mais força para fazer o crochê. Então, eu lembro que ela me ensinou. Aí, quando eu era criança, fiz muito crochê. Aí, quando eu fui para a área de adolescente, fase do início da adulta, eu larguei. Ai, isso é coisa de velho, isso é coisa de criança. Aí, parei de fazer o crochê. E eu tenho muitas coisas na minha casa que foram ela que fez. Eu acho que a minha avó morreu com 102 anos por conta disso, né? Porque a mente está Olha, sempre funcionando, e mesmo com sempre trabalhando, 90, né? sempre trabalhando na sapa, estava sempre fazendo. Então, eu tenho muitas toalhas de crochê na minha casa. Quando eu era criança, ela fazia vestido para mim. Ela fazia vestido para minhas bonecas. Aí eu lembro que as minhas primas ficavam com ciúme. Ah, porque a sua avó faz vestido para as bonecas, eu quero fazer vestido para minhas bonecas também. E olha, eu lembro. Ah, e uma outra coisa, assim, eu sou uma pessoa super pontual. Eu fui cuco na outra encarnação, então eu tenho um problema assim com o horário. Eu chego, você até, nem eu não me aguento com tanta pontualidade. Mas Uma britânica. é britânica. Mas eu sempre, trabalhando na área financeira, a grande verdade é que a gente não tem hora para sair. Mas duas coisas eu fazia questão, mas uma questão que, olha, eu cheguei a brigar com muita gente, que era eu chegar no horário que eu chegava
e ter um respeito enorme à minha hora de almoço. Sabe a famosa hora de almoço? Que não sei quem inventou que gerente, diretor, ainda mais na área financeira, não tem direito à hora de almoço, sabia? Eu não É como se sei. fosse um ser humano diferente, você não precisa É um ser comer. humano que não precisa descansar. Pois é, você E sabe quando eu trabalhei no trabalho no corporativo, uma coisa que eu sempre respeitei também foi o meu horário de almoço. Ai, mas o mundo tá caindo. Tá bom, mas eu vou sentar e vou almoçar, porque se eu não comer, eu não tenho energia para produzir. Então, nem sempre dava para fazer, às vezes, uma hora de almoço. Mas quando e essa, dava, e que essa isso? história, não, para mim sempre dava sol, sempre, sempre dava. E eu lembro uma vez, e daí eu almoçava, enchia a minha linda barriga, porque como taurina que sou, gosto de comer E bastante, comer bem, né? e bem. Então eu enchia a minha barriga, que era para garantir meu réu primário, e depois eu sentava e ia fazer ou um crochê, ou um tricô, ou ia recortar alguma camiseta. E uma vez o meu diretor chegou bem perto de mim e falou assim: Eu não acredito, Silvia, que todos os gerentes em Polvorosa, a empresa está pegando fogo e a senhora está fazendo nozinhos, que eu estava fazendo crochê. Eu olhei bem para ele e falei: Meu senhor, se a empresa está pegando fogo, é melhor que o senhor chame os bombeiros, porque eu sou gerente. Eu não apago fogo. E ele? E eu falei: E faltam 10 minutos. Nossa, ele saiu cuspindo fogo, cara. Quando acabou Ou os 10 seja, quem estava em fogo interno era ele, não a empresa. era ele, mas os meus. E era assim, 10 minutos do meu relógio, porque dentro do meu horário de almoço, eu acabava 10 minutos mais cedo para poder ir ao toalete, escovar dente, tudo. Então eu fazia o meu horário de almoço mesmo. Então eu fico imaginando como que tá a área financeira agora, que se eu era a única pessoa bem-humorada de lá, se eu sair de lá, deve estar muito animado. E eu continuava as coisas, entendeu? Eu já optava por um horário de almoço mais tarde e tudo mais. Então isso foi me colocando, né? Por isso que eu não enlouqueci na área financeira, porque, o que é fácil para um país criativo como esse, com tantos planos econômicos, né? Eu já ganhei vários dígitos, né? Quando eu fui fazer minha aposentadoria, meu, só de fazer a conversão para tantas moedas, porque eu passei por todas as moedas, real, cruzado novo, novo cruzeiro, ipapapi, Eu novo lembro de real, todos não eles. E sei aí o você quê. está falando uma coisa, né, que eu estou lembrando aqui. Duas coisas. Primeiro que a gente, nós, né, passamos por tudo isso que é a época de inflação. Então, você recebia no último dia útil do mês, 30 ou 31, no dia primeiro as coisas dobravam de preço. Então, era uma Sim. inflação de 100, 200, 300%, mais de 1000% no ano. Era um absurdo. Era a época do overnight, você era obrigado a deixar o seu dinheiro render, porque no dia seguinte ele já não era Valia mais o valor nada, nada. Eu lembro quando eu que comecei a valia. trabalhar, se tinha que comprar alguma coisa, a gente recebia, e naquela época a gente recebia em dinheiro. Eu comecei a trabalhar recebendo em dinheiro. Tinha que sair nas lojas para comprar, porque no dia seguinte, a blusa que É. se custasse, sei lá, vamos supor, R$ 100, no dia seguinte já custava 200 e o seu salário estava Era como valendo aquela aquele revólver maquininha que vinha de remarcar, no né? supermercado. Tinha um cara para fazer isso no supermercado todo dia, né? Só. Tinha. E aí, outra coisa que você trouxe, eu acho bem bacana, tem algumas áreas que tem essa crença. Quem trabalha na área financeira é sisudo. Eu lembro de todas as empresas que eu trabalhei, o financeiro tinha até medo de falar. Chegava lá, era sempre aquela cara fechada, né? Até com medo, né? Não precisa nem perguntar. E aí vira essa crença, esse peso. Por que que trabalhar com financeiro, se dinheiro é energia? Hoje a gente estuda, a gente sabe disso, né? Assim, se dinheiro é energia, o que faz movimentar uma empresa, por que que tem que ser pessoas pesadas de dinheiro? Talvez por isso que a empresa estava pegando fogo, porque Porque essa energia pesada. as pessoas confundem bom humor com falta de responsabilidade. E não existe isso. A pessoa pode ser muito bem-humorada e ser responsável no grau que até irrita. Não Mas sabe pode que eu também confundir. cresci muito assim, né? Pessoas responsáveis são pessoas sérias. Meu pai era responsável e ele era muito sério. Então, a gente desassocia, né? Que seriedade
tem a ver com responsabilidade. E a pessoa que brinca, a pessoa que é irresponsável, ela é imatura, não está afim de trabalhar. E muitas vezes pode ser o contrário. Então, trabalhar com mais leveza. E essas áreas financeiras, né? Bancos, você vê que aquelas pessoas pesadas, estressadas, a gente que é terapeuta, então já atendi muitas pessoas que trabalham em banco, né? Extremamente com burnout, ou depressão, né? Eu tenho uma pessoa da família do lado do meu marido que precisou se afastar, trabalhava no banco e no meio da marginal Tietê aqui em São Paulo, desceu o carro e não sabia quem era, virou, trabalhando na área financeira de um banco. Olha a quantidade de sofrimento, né? E daí, agora a gente vou contar como que saiu o artesanato, então e entrou na arte terapia, né? Eu eu dava um curso profissionalizante. E como se chamava customização de peças do vestuário, eu tinha tudo que era público, né? Então, né, tinha sido formada uma turma muito bacana, que era um casal que tinha uma loja e foi lá aprender como customizar para aproveitar algumas peças da coleção anterior, né? Eles eram do interior mesmo, e eles falavam, a gente quer aproveitar a coleção anterior, porque fica tudo. Aí tinha um estilista, tinha pessoas ali, né, da coisa, e chegou ali um presidiário. Tinha uma senhora de idade, chegou um presidiário com um guarda atrás dele, de repente um guarda ficou atrás de mim. Eu falei, meu Deus, isso parecia parecia um espírito obsessor, aquele negócio atrás de mim. Eu digo, moço, que. Bom, a instituição tinha aceito aquela, aquela situação, vamos dizer, né? Porque o juiz tinha determinado que ele ia fazer um artesanato e para cada dia trabalhado e com as coisas que ele fizesse, ia ser uma redução no dia de pena. Só que eu estava ali naquele momento sendo convocada a fazer um curso de customização sem tesouras e sem agulhas. Eu olhei Eu olhei para o guarda, o que estava atrás dele, porque o outro estava atrás de mim, era um espírito obsessor mesmo, né? Eu olhei para ele e falei: Olha, cara, é o seguinte, eu vou fazer esse curso aqui com tesoura e com agulha. E esse rapaz, ele vai se comportar muito bem, porque senão eu vou cortar o saco dele em rodelinha. Ele vai se comportar, tá bom assim para você? Tá bom. E daí nós começamos a primeira aula um pouco tensa, só que tinha uma senhora de idade lá, só registrando as coisas. 2 vezes por semana, tá? Só. 8 encontros, 2 vezes por semana. Ou seja, você E ficaria com ele um mês. Ficaria um sim, mês. é. Na aula seguinte, essa senhora já chegou com um bolo, cara, e bolo e tal, não sei o quê. Quem é que lembrava que esse cidadão era presidiário? Só o guarda. Aquele que estava atrás de mim já estava meio esquecido que ele era um presidiário, porque ele já estava mais afastado. Eu falava, moço, você sai Ele estava mais daqui. interessado em querer comer o bolo do que. É. E essa senhora foi. Bom, o curso foi espetacular. E no último, e toda a aula, essa senhora levava um bolo e levava uma garrafa térmica de café. E ela falava assim, e tinha uma máquina de café lá, ela falava, não, eu vou trazer um café para nossa turma, porque primeiro a gente perde tempo fazendo café e aquele café é horroroso. Então ela levava até o café. Ao final disso, cada um foi falando, ah, que legal, né? Então, quem foi lá para aproveitar a coleção conseguiu. A senhora lá só tinha ido para fazer alguma coisa diferente na vida dela. E o detento? Cara, eu não tenho nem o que falar. Foi Deus que me mandou aqui para eu virar outra pessoa. Eu consegui virar outra pessoa.
Ai, nossa, só de falar até Aí me eu perce... emociona, assim. Eu imagino você. Aí eu percebi a força da arte terapia. Porque ele se entregou, cada um se entregou ao processo muito legal, que era recortar, que era modificar. E aquele ambiente, ele foi acolhido, ninguém mais, porque o foco não era julgar ali, ninguém julgou, ninguém fez nada, ninguém foi nada. O cara falou assim: vocês mudaram a minha vida. Bom, isso foi em 2010, lá, sei lá o que que aconteceu com essa turma depois. Mas eu falei: tem que ter um motivo. E assim que eu me aposentei, eu fui fazer essa pós-graduação, mas ainda participando como coordenação de artesanato no lugar onde eu sou voluntária até hoje. E para algumas pessoas, o artesanato, a perfeição que o artesanato exige, causava mais mal-estar do que bem. Então, aí que entra a arte terapia. Você está falando esse detento aí, né? Só para eu abrir um parênteses, o quanto que a ambiência que a gente vive muda um ser humano. Ele vive num presídio, né? Que todo mundo, né, só fala de coisa ruim, só fala de morte, né? Ele não tá ali porque ele para se recuperar, porque ele cometeu algum delito. Mas o quanto que às vezes você tira a pessoa daquele ambiente, muda. E ele valorizou a oportunidade que ele recebeu, né? Porque esse Isso é juiz deu uma importante. Ele poderia falar que saco, tô vindo aqui, nanana. Mas você vê, ele se entregou. Uma entregou. escolha, ele escolheu. A gente fala É, muito de escolha, né, Silvia? escolha de Que escolha. bonito isso, né? Esse trabalho. Eu me emocionei aqui, você falando, eu imagino você. É, e eu tenho muita coisa assim, arte. Daí eu fiz arte terapia, e quando foi no momento de fazer estágio, eu quis fazer estágio onde eu estava fazendo, onde eu estava como voluntária no artesanato. E foi uma luta para a instituição, porque a instituição queria que eu fizesse com os atendidos. E o meu projeto de estágio chamava Cuidando do Cuidador. Eu queria fazer com quem cuida, porque só é diferente a gente ter um filho, né? Então ele vai crescendo, ele vai para a escola, ele vai evoluindo e daqui a pouco ele voa, ele não depende mais. A pessoa que tem a patologia que tem aquelas que as pessoas que frequentam aquela história têm, elas nascem, né? Algumas nascem, usam fraldas e hoje são adultos que ainda usam fraldas. Eu sei, já visitei bastante Dependem, instituição assim. dependem da mãe para tudo. E é uma instituição que as pessoas lá de dentro ficam lá dentro. Então, os responsáveis, não é uma escola que você deixa o seu filho, enquanto ele está na escola, você está fazendo um curso, você vai ao supermercado. Trabalhando. Não, elas são obrigadas a ficar lá, porque se der algum BO, tem que estar o responsável lá. Então, quando a arte terapia chegou na vida delas, elas começaram a ficar enlouquecidas, porque quanta possibilidade de olhar para si. Então, eu lembro nos primeiros encontros, a bolsa ficava aqui, ó, porque a minha bolsa está o meu celular. Se acontecer alguma coisa com o meu filho, e aos poucos a gente foi falar, criatura divina, nós estamos na instituição. É mais fácil a pessoa sair correndo de onde está e entrar aqui rapidamente do que ela ligar para você até achar o número, já era. Então Verdade, elas isso. foram abandonando as coisas, né? Então foi aí que começou a minha arte terapia, a atuação como arte terapeuta. E aí, quando você saiu, então, da área financeira que você se apresentou, você, então, se dedicou a essa área da arte terapia, foi isso? Daí eu comecei a atender os processos mesmo. E já tive e tenho clientes em arte terapia, a gente não fala paciente, fala cliente, e de tudo que é jeito. Eu tenho, inclusive, um grupo de advogados que é muito interessante, que é um grupo masculino, né? Então, eu tenho clientes de tudo que é jeito. Tenho pessoas que já escreveram um livro relatando sobre a arte terapia e com dedicatória aqui para mim, para o Que processo bonito. arte terapêutico, E você vê, né? né? São coisas. Eu vou usar a palavra que veio para mim, né? São coisas simples, a gente acha que precisa de algo muito mirabolante para eu sair de uma depressão, para eu sair do burnout. É isso.
E Às a vezes a arte gente. terapia, Pode falar. e a arte terapia, Sol, ela é muito rápida, né? Porque você não verbaliza. Antes de você verbalizar, você tem uma intervenção artística ali no meio. Então, o que veio na sua produção é que você vai compartilhar, que você vai falar, entendeu? E aí vem antes Então, até de algumas pessoas, né? A gente que trabalha com essa parte de terapia, algumas pessoas chegam às vezes tão ferida, machucada, que elas já não tem nem, não sabem nem por onde começar. E esse processo que você faz, talvez seja esse passo antes. A pessoa vai é, trabalhando ali, ela vai se conhecendo, nossa, eu tenho capacidade para isso, e vai é, desenvolvendo a criatividade, porque assim, quando a gente é criança, a gente vai desenvolvendo a nossa criatividade. Eu lembro de uma professora de educação artística, não era física, educação artística. Ali a gente está para desenvolver a nossa criatividade. Eu estava no início da adolescência, eu lembro que eu desenhei uma vaca que ela voava. Aí o que que a professora fez? Catou o papel e riscou, me deu uma nota baixa. Vacas não voam. O que que eu, enquanto criança, entendi? Eu não posso usar criatividade. Se eu uso a criatividade, eu tiro a nota baixa. Então tem que fazer o desenho, a vaquinha no pasto, nananã, casinha, né? Eu lembro que ela voava. e a sua vaca não pode voar por quê, né? É uma deseducação artística essa sua É, e professora, eu viu? lembro da cara dela, eu lembro do nome dela. E eu lembro que depois eu fiquei com ela, acho que da quinta ou oitava série, nós tivemos uma aula com ela, se não me engano. Eu lembro do nome da cara dela. E eu lembro depois que eu fiz um outro trabalho com ela de livro, desenhei uma biblioteca, né? E aí eu fiz os recortes, a gente recordava a revista e montava, montei uma biblioteca. Eu lembro que eu passei o meu domingo inteiro fazendo, eu tinha uns 13 anos. Ela me deu nota baixa de novo. Biblioteca não é assim. A gente sabe que criatividade que o ser humano vai para a vida, se a aula de educação artística é para você desenvolver a sua criatividade e tem que ser do jeito que ela imaginava que era. E aí você cresce um adulto podado. Depois eu fui me desenvolvendo, eu fui entendendo. Então, esse trabalho que você faz pode resgatar aquela criança minha que queria que a vaca voasse, que a biblioteca fosse Vai, diferente. vai. Com certeza vai. Eu tenho RG 14, sabe? O O RG meu quando não é muito começa longe do por... seu, não, hein, amiga? Então, então, educação artística no meu tempo, educação artística repetia igual matemática. Sim, na minha época também, repetida. Por isso que eu não desenhei mais vacas voando, porque se eu não Mas, tirasse 9, 8, exato, 7, ou exato. a escola que eu dava era por letra. Se tirasse pelo menos letra C, letra B ou letra A, eu era reprovada como você. Então, não era uma coisa que te incentivava, te obrigava. Era diferente. Mas, ao mesmo tempo, era uma época, tinha isso dependia do professor, mas vamos falar só da educação artística. É despertar o interesse que tinha ali no cidadão. Meu irmão, ele tem um ano a menos do que eu, então ele tem 59, certo? Então, ele aprendeu a fazer tricô, porque na aula de educação artística não tinha esse negócio de menino, menina, não. Na educação física tinha, viu, gente? Porque eu queria jogar futebol e não podia. Mas na educação artística, não. Então, ele aprendeu a fazer tricô, ele aprendeu a bordar em saco de estopa, certo? E foi muito bom isso, né? Por quê? Porque você vai deixando a sua criatividade em ordem, certo? Então, esse é um caso, né? Assim como o professor de matemática que não teve a genialidade de mostrar que a gente usa a matemática desde que a gente levanta, né? Eu, como dei aula de português e matemática, eu era amada dos dois lados. Tinha quem me odiasse porque eu era professora de português, me amava porque eu dava aula de física e de matemática. Então, estava tudo certo para mim. Mas se o professor não mostra a genialidade de você observar a matemática em tudo na sua vida, a pessoa não vai gostar de matemática. Eu era Assim, uma, eu era uma aluna que não gostava de matemática por conta disso, e outra, né? A gente que vem dessa época mais cartesiana, né? Hoje eu acredito que tenha mudado um pouco. Normalmente era assim: meninas gostavam de humanas e meninos gostavam de exatas. Então eu penei a minha vida inteira em época, período escolar, para ralar matemática. Era sempre o meu calcanhar de Aquiles. Aí que eu não fui.
antigamente, que hoje é ensino médio, na nossa época era o colegial. Aí quando veio química, física, meu Deus do céu. Então, a gente tinha essa crença de que os meninos eram muito bons em exatas e as meninas muito boas em humanas. E não, né? Que Isso bom, não define não é por identidade sexual, né, pro gênero sexual, mas é porque você gosta. exato. E daí a gente vai falar, ok, então, o que que é criatividade, né? Criatividade é você criar qualquer coisa, qualquer atividade do seu jeito, da sua forma. Não é um dom. Ah, Deus lá em sua infinita bondade fez, separou dois grandes grupos, esse aqui vai ser muito criativo, esse aqui Isso zero de aqui. criatividade. Não, A e gente é é criativo um em dom divino. tudo. Puramente na hora da gente se vestir. Ah, eu preciso ir num casamento. Ah, eu vou comprar roupa E nova. Não, não vou. Eu vou o que eu não tenho precisa no nem sair, guarda-roupa. não É a precisa nem comida sair que você de vai fazer em casa. casa. Você abre a geladeira, o armário. O É que o que 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 temos eu vou aqui? fazer? O que que eu vou O abrir que aqui que eu desse vou fazer? armário? O que que eu vou criar daqui? Não, quando você abre a geladeira e fala, meu Deus, o que que combina com chuchu? Muito criativa para ver o que que combina com chuchu, entende? E é isso. E daí é esse. Só que quando que a gente usa a criatividade? Quando a gente tem que resolver um problema, quando tem uma treta, quando tem uma coisa, a gente, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Né? Então, em meio ao caos, a criatividade tem que surgir. Quem é que nunca, no meio do caos, inventou algo que depois o negócio ficou muito bom e começou a usar aquilo? Exato. Só que agora, o que que a gente faz? E agora, esse é o, assim, o que tá pegando fogo aqui. Eu quero que a galera vá do caos ao ócio criativo intencionalmente. Não só quando tiver um, sabe, 10 minutos antes do burnout. Não! De tudo isso que você viveu, né, Silvia, do financeiro, que a gente, né, você falou assim, que é uma área que as pessoas são mais fechadas, parece que você tem que ser sério, fechado de humor, o negócio andar, enquanto você estava lá, ai, minha empresa está pegando fogo, você lá no seu tricô, no seu crochê, fazendo nozinho, essa parte da arte terapia, o que que foi o seu maior aprendizado de tudo isso? É, o quanto você, primeiro, que a arte terapia, né, ela vai observar o processo. Então, não é o teu trabalho final. Pouco importa se ali que eu tivesse naquele momento tecendo o cachecol, mas estava ali no momento tenso, pulou 2 pontos, ficou um buraco. Meu, não era aquilo que importava. O que era importante era enquanto eu estava fazendo aquilo, eu estava internamente me regulando, internamente voltando para a minha essência, internamente buscando recursos para ter uma ideia. E eu voltava para minha mesa com um gás que não dava para imaginar. Onde arrumou um gás? Em meio ao caos. Aí tá, tava todo mundo vivendo o caos. Ninguém tinha descansado, certo? E continuavam ali no caos da manhã. Eu não. Eu já estava energeticamente em outro mundo. Eu falo, nossa, agora estou cheio de energia aqui. Vamos ver os BOs. É. Então, o que você Vamos trouxe ver. é importante. Uma das coisas que eu mais estudei, que eu aprendi, dentro da filosofia chinesa, né, que é o taoísmo, é isso. Então, você precisa, ao mesmo tempo que você tem de ação, você tem que ter de descanso. Então, elas precisam estar em harmonia. Porque a gente vive na sociedade, principalmente, eu falo da pandemia para cá, o quanto que você tem que só fazer, fazer, fazer. Tem um livro, eu nem sei se ele está por aqui. Ele chama assim A Sabedoria da Insegurança. É Alan Watts, ele já é falecido. Quando você começa a ler o livro, ele registra tudo o que está acontecendo agora. As pessoas são extremamente ansiosas, né? No trabalho, você vê as pessoas correndo na rua. Parece que ele escreveu esse livro agora, pós-pandemia. O livro foi escrito em 1950. Coitado do Alan Watts, que ele não viveu o pós-pandemia. E a gente vive muito nessa era, eu acho que foi bem depois da Revolução Industrial,
E assim, fazer, 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 fazer. Quanto mais você faz, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quanto mais cedo você acorda, mais tarde você for dormir, você está fazendo, parece que é bonito. Ter aquela agenda cheia, né? E não tem nem 5 minutinhos para você parar para tomar um café e simplesmente tomar um café e contemplar. Aqui onde eu moro, então eu tenho a varanda aqui de casa, então eu paro e fico olhando o céu. Só o que você está fazendo? Olhando o céu e aqui onde eu moro é rota de avião. E aí eu fico olhando os aviões que estão passando, pensando, não, por que essas pessoas tão lindas, de onde elas vieram, o que que elas têm? Então, assim, sabe, se deixar, muitas vezes eu já tive insights nesse lugar, que a gente acha que a criatividade vem quando você está fazendo. Quanto mais você produzir, melhor. Exato. E o que que foi acontecendo só? Nós fomos na contramão disso. Porque veja só, nos meus 15, eu comecei a trabalhar com 14 anos, por isso que eu me aposentei muito cedo. Então, mas era um momento que a gente saía do trabalho do efetivo, e eu trabalhei em multinacional, tá? Eu sempre trabalhei em Uhum. multinacional. Então, era uma coisa muito rígida. Só que você entrava e quando você saía da empresa, saía mesmo. E ninguém ia te ligar, sabe por quê? Porque você não tinha telefone na sua casa. E ninguém ia te chamar. Aí a sociedade, as pessoas, os humanos, os seres pensantes da vida, foram criando maneiras, os seres pensantes da vida, foram criando maneiras de como que eu vou encontrar a pessoa, como que eu não vou desligar a pessoa. Aí inventaram aquele Pages. Lembra do Page? Eu sou Ai, dessa que... época do Page, né? E Nossa, quem tinha o Page era, assim, o ultra, supra sumo, né? por quê? Quem que tinha o Page? O médico, que precisava de um tututu porque alguém ia morrer, ser chamado. De repente, todo mundo foi convidado a usar aquele negócio Na na cintura. cintura. E também não resolvia muita coisa, porque ficar pipi, você tinha que parar o seu carro, procurar um orelhão. Gente, para quem não sabe o que é orelhão, precisa procurar na internet. A gente Que dessa é época usava-se ficha. ficha. É daí que meio caiu as fichas, né? Além de ter ficha, tinha que ter muitas fichas. Porque você ia ligar para o negócio para saber o seu recado. Aí as pessoas foram melhorando, começaram a comprar um celular. Mas era um celular diferente do celular de agora. Era um celular que servia como telefone. Era um telefone móvel. Nem Que mensagem tinha em de texto. Portugal chama telemóvel até hoje. Isso era um telefone que ao invés de você ter na sua casa, que você só tinha um na sua casa, você andava com ele para cima e para baixo. Você usava como telefone. E daí as coisas foram, diz a lenda que melhorando, mas hoje a única função que a gente esquece de usar do celular é telefonar para alguém. Porque você manda mensagem, manda coisa, manda, sei lá o que que você manda, vai mandando, vai mandando. Então você vai. A vida foi criando mecanismo para não desligar nunca a pessoa. Aí vem, mais ainda, você ia num trabalho físico lá. E muito embora você voltasse com o notebook, com o seu celular, com aquele rádio, né? Com aquele Nestel, fica. Era o Eu Nextel, falo, exatamente. cansei de contar as vezes que eu levava bronca. Por que você não atendeu? Eu falei, porque estava dirigindo. Não é lei? Não atendeu o celular na direção, por que que você quer que eu seja uma fora da lei só para te obedecer? Bom, enfim. Aí veio o famoso home office. Então as pessoas não se desligam, né? E a Então tem que ter gente e a gente é da época, né, Silvia, de que tinha um determinado horário que os aparelhos de televisão, que hoje também, né, foram evoluindo, e quando dava umas 10 não, acho que meia-noite, não tinha programação. Se você quisesse ligar, era isso. só um chuvisco. Ou seja, você tinha que ir dormir. Então, não tinha 24 horas. Claro, o celular ele trouxe muita tecnologia, trouxe muita facilidade para a nossa vida. Aqui, como a gente está hoje, né? Eu estou num lugar, você está em outro, a gente faz online, então trouxe muita modernidade. Mas as pessoas, elas não sabem colocar limites na hora de desligar. Então, eu tenho a hora de desligar meu telefone celular, dá umas 9 horas, eu não olho. Ah, mas se for urgente, como você falou.
Ainda Liga. existe essa função de telefone. A pessoa ela vai passar a mão no telefone e ela vai te ligar. Se não for urgente, ele vai mandar mensagem. No dia seguinte, eu acordo, faço as minhas meditações, as minhas orações, o alongamento. Vou passar com o meu cachorro. Quando eu volto, eu dou uma olhada se tem alguma mensagem importante. Se não tem, aí eu vou tomar meu café e depois eu respondo. Só que não, né? As pessoas estão ali, né? Já acorda com o telefone, olhando, vê se tem mensagem, vai dormir olhando. Onde vai ter tempo para criar? Criar o quê? Nem, nem não. Então, isso que você está trazendo da arte terapia, ela é, eu acredito, né? Você melhor do que eu para dizer. As pessoas que estão com tanta questão de depressão, ansiedade, burnout, né? Tem uma lei, não, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que diz que até 2030, 80% da população vai ter alguma questão mental, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de burnout. Ou seja, de cada 10 pessoas que são seus amigos, seus familiares, 8 vão estar despirocados. E isso de Olha, sim. trazer de volta a essência do ser humano, quem ele é de verdade, esse seu trabalho ele é fundamental. O trabalho manual, ele desenvolve mais a criatividade. Existem outros trabalhos criativos, existem, mas o que é manual desenvolve parte do cérebro, que você sabe disso melhor do que eu. É fundamental nesses tempos que a gente está vivendo de eu ainda falo que é pós-pandemia, porque ainda tem muita gente na bugada ainda, por conta E da é pandemia. isso. Então, e é isso agora que eu vou fazer. Vou levar essa criatividade intencionalmente, entendeu? Para que você possa ter ali. Ó, o que que você vai fazer com isso? Você vai ter um tempo na sua agenda. Meu, sei lá, quarta-feira, 2 horas da tarde, eu vou sentar aqui e vou criar, Exatamente isso, né, Silvia? sabe? Eu tinha assim, um aprendizado muito grande com a minha avó, sabe? Minha avó foi incrível, absolutamente incrível, porque ela não teve oportunidade de alfabetizar-se, mas ela criou mecanismo, então ela lia muito, ela escrevia bilhetinhos para todo mundo. Antes de mandar, ela pedia para mim que eu a corrigisse. Se tivesse um erro de ortografia, ela repetia aquela palavra não sei quantas vezes. Ela tinha um caderno que ela ia preencher uma folha inteira com a palavra que ela errou. Ela nunca mais errava ortografia, sabe? E uma coisa que ela falava é assim: eu não quero muita gente no. Ela não conseguiu isso, tá? Porque foi muita gente, mas porque muita gente participou das festas. Mas o que ela falava é que ela não queria muita gente no enterro dela. Por quê? Por que que as pessoas fazem de tudo, arrumam dinheiro, fazem uma viagem de última hora, se elas podem fazer isso no momento Uhum. desse, por que não fazem quando está presente? Então ela queria ali, ó, no aniversário, então por muitos momentos a gente teve isso. Eu E compactuo muito com o isso que para ela quê? faz, porque não, mas você não vai no velório de tal fulano, de tal pessoa? Não vou querer ser gente, mas eu passei a vida inteira assim, olhar para a cara da pessoa. Por que que eu. Bem, a gente vai pelas pessoas, pelos familiares, né? Então, a gente que já passou, né, por esses lutos, a gente sabe. Então, passa uma semana, a gente fica naquele embrulho, e aí é onde a gente talvez precise de mais apoio. Mas o que ela falou é verdade. Então, Mas o que trazer que mais esse estado de presença, eu é acredito isso? que. E se a gente pega isso e coloca aqui na criatividade, para que que você vai ter um momento de criatividade quando você teve um burnout, quando você teve um AVC, quando você. Meu, é como mudar uma alimentação depois de você ter tido lá a sua veia, não sei dos que, entupida e quase ter morrido. Dá para você fazer antes, Então, mas dá aí a para gente você nós exercitar. vivemos na cultura, né, do agora. É tudo para ontem. É tudo, né, matando um leão por dia. Então, a gente só vai lembrar de cuidar da saúde quando ela já está, se você já não está mais na saúde, já está no doença. Aí seria um outro assunto. Ficaria aqui com você horas conversando, eu, e tenho certeza que quem está aqui assistindo também está adorando o nosso bate-papo. Mas eu queria que você deixasse aqui qual foi o seu maior aprendizado de tudo isso que você viveu. Você deixaria uma mensagem para quem vai aqui te ouvir, te assistir. Ai, eu acho que, sabe, sem
né, sem criatividade, a gente não consegue. É simples. Sem criatividade, a vida da gente é uma organização atrapalhada só. Nessa Não, falida. não faz sentido nenhum você viver sem criatividade. Não, é uma coisa que vem de fábrica. Então você só tem que botar para funcionar. Tá aí, tá instalado em você. Se você nunca apertou o seu botão criativo, tá na hora, mas tá aí, tá instalado. É, Então porque é nós, isso. é como você falou, né? A gente tem uma fase da nossa infância, pelo menos onde eu aprendi, que é mais ou menos por volta dos 4 anos, 7 anos, que a gente começa a falar aqueles amiguinhos imaginários, é a nossa fase. Então, para os pais também deixarem a criatividade das crianças aflorarem. Porque senão você cresce aquele adulto que, imagina, eu vou ter, como eu, né? Mas já resolvi isso, a professora que me deu uma nota baixa, nem lembro qual a nota que ela me deu, mas eu lembro que ela colocou um X, assim, a minha vaca. Então, produtividade, cara, sem criatividade é só bagunça organizada. Então a gente tem que fazer, sabe? Tem que fazer, tem que colocar aí na vida da gente. Ai, E é Silvia, isso. obrigada por esse bate-papo, foi assim maravilhoso, como falei, ficaria aqui horas e horas com você. Então, aqui embaixo no descritivo do vídeo vai ficar o contato da Silvia. Se você quiser saber mais desse trabalho maravilhoso, esse trabalho fantástico da Silvia de arte terapia, aqui embaixo vai ficar o contato dela para você, então, poder saber melhor a respeito do trabalho. Obrigada para você que esteve aqui. Se você também quiser fazer parte desse podcast, contar a sua história, também vou deixar o meu contato aqui. Você vai ser muito bem-vinda também. Sentar aqui hoje, como a Silvia teve, né, essa coragem de sentar aqui e resgatar tanta coisa boa e trazer tanto conhecimento para a gente que dá para levar para a nossa conta. Tá bom? Silvia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite, essa história maravilhosa que você tem Obrigado para por, nos contar. obrigado pelo convite. Obrigada por ter sido aceito. Então, se você gosta, se você curte esse tipo de conteúdo aqui do YouTube, curte, compartilha, porque mais pessoas também tenham acesso, que eu falo, quanto mais pessoas terem acesso a essa informação, mais a gente espalha coisas boas, né? Não ficar espalhando só notícias ruins, vamos espalhar coisas boas, principalmente esse ano novo, que está começando aqui de 2026. Silvia, muito obrigada que você esteve aqui com a gente até agora. Beijo, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.